consciência se chamou de luz, vive iluminado pela escuridão. De tudo duvidar, tem que provar com estatísticas em seu laboratório. E se não soube explicar, o universo deve estar errado. Tudo é relativo, é a verdade que eles têm. Mas se o mundo é por acaso, como existe o mal e o bem? Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a ortodoxia e o pietismo, a parte 2 aí do vídeo da segunda-feira. Então, meus irmãos, confrontando a ortodoxia fria do seu tempo, os homens que abraçaram o pietismo afirmavam que o conhecimento não era suficiente. A fé real, na verdade, é a fé que passa pela experiência. Foi só uma questão de tempo, então, para que surgisse uma lista de experiências exigidas para o caminho ao céu. Alguém que, de fato, era salvo tinha que passar por uma série de experiências. Se você não passasse por essas experiências, pelas sensações, pelas emoções que um grupo ali exigia, você não era um salvo, você não era um convertido. Então, eles começaram a sistematizar esse conjunto de experiências. O problema é que isso trazia uma profunda incerteza, trazia muita culpa. De fato, muita condenação foi trazida pela proclamação da lei. Foi um período que enfatizou muito a santidade, mas que também trouxe muito peso para a busca da santidade como um meio para a salvação. Não dá para dizer que é a mesma ideia da salvação pelas obras do catolicismo romano, mas, em certa medida, no sentido de que se exigia tanta experiência que, em termos de certeza da fé, foi um movimento que se pareceu muito com isso. E alguns cristãos começaram a ter sentimento de perdição, sentimento de que estavam perdidos, né? E o propósito de existir, a razão de viver, começou a se perder. Confissões como aquela da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster não eram mais lembradas, o fim principal para o qual Deus criou o homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. As pessoas começaram a querer buscar a razão da sua existência. Isso, entre os luteranos, foi muito forte, de maneira que vários cristãos se tornaram existencialistas, buscando a sua existência, ainda que seja um movimento posterior, certamente, de algum modo, influenciado pelo pietismo. Então, irmãos, essa situação de ortodoxia e logo depois de pietismo mostra que a solução para a fé do cristão é nem uma coisa e nem outra, nem um extremo e nem o outro. O cristão não deve buscar nem simplesmente apenas conhecer aquilo que ele precisa acreditar, mesmo que ele não acredite naquilo, mas ele também não deve ser radicalmente contra o conhecimento, contra entender os propósitos da sua vida em favor de uma mera experiência. Isso porque as experiências podem nos enganar, e isso porque o conhecimento pode ser uma coisa muito fria, muito seca, muito impessoal para todos nós. Então, quando a gente estuda esse período pós-reforma de ortodoxia e de pietismo, a gente percebe aí dois desvios daquilo que foi proclamado no período da reforma protestante. A gente amanhã vai falar sobre a reação ao pietismo. O pietismo surge como uma reação à ortodoxia, mas a gente vai falar aí de um novo movimento que surge em reação ao pietismo. E, por último, na sexta-feira nós vamos encerrar esse processo histórico, na quinta-feira, desculpe, nós vamos encerrar esse processo histórico falando sobre a grande incerteza. E não esquece, na sexta-feira, 8 horas da noite, nós temos live para comentar esses temas. Que Deus te abençoe e um forte abraço. Caia de joelhos ou fique de pé, tudo se resume a uma questão de fé. Pra acreditar,
for pra duvidar. Quanto a você, de que lado está? Se sempre faltam evidências pra lá e pra cá, se tudo no fundo é crença, não chame a sua descrença racional. Vocês vão ver, contra o amor não há argumentos. Oh, yeah. E vem pra ver tanto amor pra você. Tem amor, vem ver. Cristo é tudo em todos nós.